Oi, aqui é a Lígia. Aqui é o Diego. E na conversa de fé de hoje, nós vamos falar... Sobre a santidade... Não é você que ia falar essa parte? Não, pode falar. Sobre se é possível ser santo? A santidade é possível para todos? Gente, esse tema nasceu ontem de uma... DR. Mentira, DR, não é bem DR, né? É que a gente vive conversando sobre esse tipo de coisa, assim. Vive agora que você tá lendo Santa Faustina, né? Ah, mas nós sempre conversamos. Mas agora que você tá lendo Santa Faustina, a Lígia, ela é um pouco assim, ela vive o que ela tá lendo. Então ela tá lendo Santa Faustina, ela vai falando mais sobre Santa Faustina, conversando mais. Mas as dúvidas do amigo católico. Sim. A Laura às vezes acha que nós tá brigando. Tadinho, um dia nós até conversou com ela, porque ela falava assim, vocês estão brigando. Não, nós não estamos brigando, é que nós começamos a falar e eu, assim, sem brigar mesmo, mas eu fico até enérgica, sabe? Mas Diego, e não sei o quê. Nós dois é muito enérgico. Nós dois somos muito enérgicos. Aí, ontem, a gente tava falando sobre uma parte que eu li no livro de Santa Faustina e que eu falava pro Diego, é assim que tá, do jeito que tá escrito. Ele, não, capaz que é assim. O negócio foi o seguinte, ela falou pra mim assim, a Santa Faustina foi santa, mas também Deus deu a graça de uma maneira maior pra ela, mais forte pra ela. E eu falei assim, não é assim. Deus dá graça pra todo mundo e vai dar abertura de cada um para acolher essa graça. Aí que, por exemplo, a pessoa ela se abre mais para a graça de Deus e ela vai receber mais a graça de Deus. Aí a Lígia, não é assim que não sei. Então, eu falando pra ele assim que Deus dá mais graças pra algumas pessoas, e ele que não é, que Deus dá graça igual pra todo mundo, que não é. Mas aí... Esse problema... Eu vou pegar o livro. Vai. Esse problema, ele já deu pano pra manga na história da igreja. Por exemplo, existiu um herege que falava assim que a gente não precisa da graça de Deus para ser salvo. Apenas por esforço próprio a gente conseguiria a nossa salvação. E não é assim. A gente precisa da graça. Só que aí eu li esse pedaço aqui e eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu fui falar pra ele falou que não, mas estava escrito aqui. Falei, Diego, mas se tá no livro, não é possível que vai ser contra, porque tudo que eu tô lendo no livro é assim, bate certinho com tudo que a igreja ensina, sabe? Até o padre, que é o confessor de Santa Faustina, fala pra ela assim, porque ela via Jesus e ela ficava, às vezes, algumas pessoas falavam pra ela que ela tava alucinando. Aí o padre falou pra ela assim, tudo que viesse no coração dela, se tivesse junto com a igreja, tipo assim, se não fosse nada contra a igreja ou contra Jesus, é porque tava certo, entendeu? Então eu imagino, eu falei pro Diego, falei assim, se tá aqui no livro, não vai ser errado. E ele teimando comigo. Foi essa parte aqui. A santidade de Deus derrama-se sobre a sua igreja e sobre toda a alma que nela vive. Derrama-se sobre todo mundo. Todos mesmo, nós fomos convidados à santidade. Embora nem sempre com a mesma intensidade. Aqui estava o X da questão. Existem almas inteiramente divinizadas, porém há também outras que tão somente vivem. Frase de Santa Faustina, isso daqui. Aí, o que eu falei pro Diego? Falei, aqui tá falando que Deus nos convida a todos à santidade. Deus derrama em todos a ardência, a vontade de ser santo, mas em alguns com mais intensidade do que outros. E ele falou que não, que onde já se viu, que por isso que nós discutimos, né? Ele falou assim... Amém mesmo? Aí, tipo assim, por isso que nós discutimos, porque aí eu falava assim, que tá escrito aqui, Deus te convida, porque Jesus fala pra Santa Faustina que ele tem um amor especial nela, que ela é a pupila dos olhos dele. Ele fala isso pra ela. Aí eu falei pro Diego, falei assim, não, tem pessoa que é mais, tipo assim, Deus derrama mais graças. Mas por quê? Então eu sou prejudicado? Não é isso. É que, tipo assim, essas pessoas, elas têm uma missão. Olha pra você ver, se Santa Faustina não tivesse tido essa missão, eu não estaria aqui lendo o livro e buscando ser melhor através desse livro. Então essa é a missão dela. Então, quando você dá uma missão pra alguém, a tendência é você ajudar a pessoa a cumprir essa missão. Mas aí entra o meu mérito, vamos me elogiar agora também.
não tô com a autoestima baixa. Aí o que eu fiz? O que todo católico deve fazer? Eu fui no catecismo, porque com a Lígia eu tenho, mas com o catecismo não tem jeito de ter lá. Aí no catecismo fala que exatamente isso, Deus dá a graça proporcional à missão de cada um, então para uns ele vai dar mais graça. Aí eu entrei em contato com podemos dizer assim, um diretor espiritual meu. Nosso querido Padre Reginaldo, pode falar? O Padre Reginaldo e o professor Felipe Aquino. E o professor Felipe Aquino, que acredita? sempre responde meus Diego e-mails. fica mandando e-mail pro professor Felipe Aquino, ele responde. A cara de pau aqui, ela tem viu? abundância. Ela não tem Professor nada, Felipe não. Aquino, da Canção Nova, é esse mesmo. Aí ele falou assim que, por exemplo, Maria foi que recebeu a maior graça de todos, porque ela tinha a maior de todas as missões, que é gerar o Filho de Deus. Então a graça ela vem proporcional à missão de cada um. Gerar e perder o Filho, de Deus, né? Porque gerar, o sofrimento que ela ia passar vendo Jesus passar por tudo aquilo, você imagina, né? Quanto sofrimento ela passou. Aí eu encontrei no catecismo, acabou a conversa. Mas eu falei assim, ainda vou dar mais uma piculada. Aí tentei mandar e-mail pro professor, né? Mandei e-mail, ele respondeu. E assim, é realmente assim, Deus dá a graça de uma maneira mais abundante para uns, porque a missão dele às vezes é maior. E os santos, eles são como que uns sinais para como a gente deve seguir a nossa fé. Por exemplo, aí tem uma parte que a Lígia, eu acho que ela errou também. Aí depois você deixa nos comentários quem tá certo e quem tá errado. Porque eu comecei a falar para ela que ela tá lendo o livro de Santa Faustina, e alguns gestos de Santa Faustina, ela tá falando, não, que a gente precisa mudar isso, porque se ele é a vida de um santo, é isso que você sente. Aí eu falei, mas aí você tem que ir pra segunda morada, você tem que progredir na vida de oração. Aí ela pensou, você acha que eu sou chamado igual a Santa Faustina? Que eu não sei o que não sei o que? Isso também, todos nós somos chamados à santidade. É o tema do vídeo. Todos. Esse papo aí de que era só pro fulano, que isso não cabe pra mim, isso aí é desculpa, não existe isso. O chamado de santidade é pra todos. Sim, só que assim, é igual nós estávamos falando, o chamado é pra todos. A partir do momento que a gente é batizado, a gente recebe a graça santificante. E essa graça santificante vai ficar com a gente a vida inteira. Até o padre Reginaldo falou, né? Que até o ato de ser batizado, tipo assim, os seus pais ir lá e levar você pro batismo, já é uma graça. Até chegar no batismo já tem ali uma já graça. Já é uma graça que Deus prepara pra você ser batizado. E tem gente que renuncia a isso. Não se batiza, não procura. Mas por quê? Porque não procura. E uma escolha que a pessoa faz. Uma coisa que a Lígia está falando de Santo Faustino, que é interessante, até se você quiser falar mais, por exemplo, ela fazia de coisas simples uma penitência, mais ou menos como Santa Teresinha, né? Por exemplo, ela foi arrumar o que a história foi. Eu vou achar aqui. Ela foi arrumar o quarto de uma. Eu vou ler o trecho, porque eu falar Pode não é ler. igual eu ler o trecho. Olha. Ela falou que o maior atributo de Jesus é a misericórdia. Aí, nisso, eu já pensei. Falei assim, poxa, a gente tem que ter mais misericórdia com as pessoas e eu não tenho misericórdia com algumas pessoas do jeito que eu deveria. Aí ela leu um trecho assim, palavras de Santa Faustina, ó. Hoje estava limpando o quarto de uma das irmãs. Apesar de me esforçar por limpá-lo com o maior cuidado, durante todo o tempo da limpeza, ela andava atrás de mim e dizia, aqui tem um pouco de pó, ali tem uma pequena mancha no chão. A cada indicação sua, eu limpava até 10 vezes a mesma coisa, só para satisfazê-la. Não é o trabalho que cansa, mas esses resmungos e excessivas exigências. Não lhe foi suficiente aquele meu martírio do dia inteiro, mas ainda foi se queixar para a mestra. Olhe, madre, que irmã incompetente que nem sabe fazer as coisas depressa. No dia seguinte, fui executar o mesmo trabalho sem uma palavra de explicação. Quando começou a me incomodar, pensei comigo, Jesus, é possível ser mártir em silêncio, pois não é o trabalho que tira as forças, mas esse contínuo murmúrio. Mas o que ela fez? Ela foi lá, fez de novo a reclamona e em silêncio. A vassoura já tinha comido. Nossa! Da irmã, né? Olha, eu tô aqui limpando a casa e o Diego vem pisar no chão, eu já saio esculachando ele. Diego, eu tô limpando. Não é você que limpa. Onde já você viu? Tá vendo? Eu faço isso pra te ajudar a ser santa. Você não reconhece. Aí eu fico brava com ele, só porque eu tô limpando e ele pisando. Mas quem limpa sabe o tanto que é ruim. Mas assim, é um exemplo pra falar que, tipo assim, que ela. Só que isso é possível pra todos.
Sim, né? isso é aí possível para pode. todos. Por exemplo, às vezes você vem falar em mártir, você acha assim, eu não quero morrer na cruz, não quero ser decapitado, não. O martírio tá aí, minha filha. Quando teu marido vem com o pé sujo dentro de casa, essas coisas de você fazer um silêncio, não esteja certo, vem com o pé sujo fora de casa. Calma, fique tranquilo. Mas isso é um martírio. Quando você vê uma pessoa chata reclamando na tua cabeça e você suportar aquela reclamação dela. Além de suportar, né? doente. Ela ainda foi lá e quis fazer de novo pra agradar, pra falar. Pra não deixar o que falar dela. Às vezes a gente tem umas tias aí. Tá ficando complicado falar de tia, que vocês estão começando a acompanhar aqui o Amigo. Mas você só reclama. Então, tipo assim, às vezes você aguentar aquilo, entregar aquilo como uma oferta de amor pra Deus, é um martírio. Então você observa como que o chamado é pra todos. Você não precisa estar dentro de um Carmelo pra responder o chamado de santidade que Deus te dá. Sim, e eu quero deixar outra coisa clara aqui também, que a pessoa que ela escolhe ser santo, ela escolhe também sofrer por Jesus. Santa Faustina, até no pedaço que eu já li aqui, teve uma hora assim que Jesus falou pra ela, falou assim, eu quero me unir a você, eu quero que o seu coração seja tão misericordioso quanto ao meu, mas você vai ter que passar por isso, isso e isso. Jesus mostrou pra ela os tipos de sofrimento que ela ia ter que passar. E acho que assim, são sofrimentos pesados porque ela nem deu resposta na hora para Jesus. Ela saiu ali da capela do Santíssimo, porque ela tinha escutado a voz de Jesus, e ela saiu da capela sem falar para Jesus. Não, Jesus, eu aceito. Ela saiu e ficou pensando assim, meu Senhor, mas será que eu vou ter forças para conseguir fazer isso? Só que aquilo não saía da cabeça dela, sabe? Aí ela pensou assim, não, se Jesus está me dando essa missão, eu tenho certeza que ele vai me ajudar a cumpri-la. E ela foi lá, de novo, voltou na capela e falou, Jesus, eu aceito. E com isso começou os sofrimentos. Esse mesmo é um dos pequenos sofrimentos que ela passou. Ela vai passar ainda muitas outras coisas. E assim, é complicado, precisa ter um balanço, porque no catecismo, o professor, o padre que eu procurei, foi unânime falar o seguinte, o chamado de Deus, a graça de Deus, ele sempre vai pedir uma resposta humana. Então, tipo assim, se você lê a história de Santa Teresinha, do Menino Jesus, se você lê, que mais? Santa Faustina, se você lê Padre Pio, às vezes corre um risco de você achar assim, mas ele tinha tanta graça, né? Aí fica fácil. Não é assim. Não é. Não é, porque o sofrimento que eles passaram... Ele sofria mesmo, como a gente sofrimento, sofreu, né? Como a gente sofre, ele sofreu muito mais até. E até assim, eu pensava assim, santo não tem pecado, não é assim? Não, ela Santa Faustina mesmo... você vê que ela vai se moldando, sabe? Ela vai se vendo, a graça de Deus vai vindo na vida dela, ela vai amando mais a Jesus e ela vai vendo aonde que tá o pecado dela. Ela fala muito do pecado da língua, de falar, e ela procura ficar muito em silêncio pra ela não falar. A gente não tem problema com isso aí a gente é de boa, imagina. Né? Então, e tipo assim, todos passam por sofrimento, mas o coração deles é extremamente feliz, né? Só que eles passam assim até por momentos de dúvida. Mas por isso que eu falei, agora é o momento de empatar esse jogo aqui. Tá 1-0, vamos empatar. Vamos tentar empatar, né? Mas por isso que eu falei pra você da necessidade de ir pra segunda morada. Que na segunda morada você precisa começar a ter vida de oração. E é a vida de oração que vai vir e vai moldar a gente. Vai transformar a gente numa pessoa que quer quebrar a vassoura na cabeça do irmão a uma pessoa que escuta e oferece aquilo como sacrifício. Você tá querendo que eu vou pra segunda morada só pra mim não só ficar pra brava? Só pra não pisar em casa e assistir mais tempo. Não, tô brincando. Não, falando sério não, assim. É sério. É a graça de Deus que vai trabalhar nessa matéria treva que é a gente. E a gente tem um problema também nesse desafio, quando você decide, fala assim, eu vou viver santidade, eu vou começar a rezar mais, as pessoas começam a te cobrar mais. E é uma cobrança injusta. Mas só que até a gente faz isso. Tipo assim, já me cobraram. Mas a Lígia tá com esses negócios aí, esses dias ela tava lá na louça, tava bravo. Aí me veio a vontade de falar assim, nossa, cadê a devota Santa Faustina? Só que aí, tipo assim... Olha, você vê? Eu já sofri isso também. Fala, mas cadê o cara que fica pregando? Falo, gente, o jumento, com todo o nosso... Se a gente fosse santo, a gente já tá num pedestal. A gente não é santo ainda. E as pessoas, e essa é uma dificuldade que todo mundo vai passar.
Se você eu quero viver a santidade, sempre vai ter um abençoado para te jogar alguma coisa. Você fala que quer viver, a pessoa acha que você já tá sendo santo, que você já tem a obrigação de ser perfeito. E não é assim, não? Um processo, é uma luta. É um processo de anos, e talvez a gente morre sem conseguir. Só que eu tenho falado desse negócio de santidade, porque assim, eu geralmente eu falo que eu tô buscando viver. E eu busco viver. A Lídia está aqui de prova que eu não sou, eu tô nesse processo aí de tentar alguma coisa. Você tem a noção de que você precisa, pelo menos isso. Esse é um começo, você tem que partir daí. Agora, eu falo no Reflexão do Evangelho, eu falo na mensagem do dia, aquilo que eu tenho dentro. E o que eu tô dentro é isso aí. Só que às vezes eu acho assim, passa às vezes uma mensagem de dificuldade pra pessoa, que a pessoa sai correndo, desliga o celular, joga pra cima e sai correndo. Fala, nossa senhora, não quero isso pra mim de jeito nenhum. Gente, mas não existe santo triste. Não existe. Não. Se o santo for triste, ele não é santo. Porque alegria é amar. E ser santo é ser santo por amor. Então não existe esse troço, que Deus me livre que esse rapaz está falando aí. Eu não quero ver de jeito nenhum. Gente, vale a pena. Se não valesse a pena, não tinha santo. Não tinha. E não existe, cara. É a maior das felicidades que existe você chegar num ponto de santidade que chegou essas pessoas. Por quê? A pessoa é tão desapegada que ela não precisa de nada para ser feliz. Ninguém tira a felicidade dela, porque ninguém vai tirar Jesus Cristo do coração dela. É simples assim. Então, quando você está buscando, se um dia Deus agir nessa massa humana que somos nós e transformar, e a gente conseguir viver esse desapego de todas as coisas, e esse apego a Jesus, ao amor de Jesus, a gente vai ser feliz de verdade. Porque a gente não vai depender de nada. Santa Teresinha do Menino Jesus estava vivendo num quarto, com as paredes tudo descascadas, com tijolo à vista, numa cama de palha e um chão de terra. E era feliz. Agora, imagina você ver, pô, minha sogra Calígia num quarto desse, ela fica doida. A Naara, minha cunhada também, nossa, do jeito que ela é invocada no negócio de casa. E você? Ai, eu achava ruim, mas dormia. Nem vem, ele fala, mas ele adora a nossa casa. Não, é bom, mas assim, pra dar uma provocada. Né? E aqui eu acho muito interessante essa frase aqui, que eu até grifei grandão aqui, escrevi: confiança cega em Deus. Isso também dava força demais para os santos, né? Ela fala para Jesus: ainda que me mateis, eu confiarei em vós. Não, eu tava vendo esses dias negócio de São Felipe Neri, que ele tava um tempo assim, ele tava com medo de ir pro inferno, e sendo atormentado por esse pensamento. Ele foi na frente de Nossa Senhora e falou assim, ainda que eu for pro inferno, eu vou amar Jesus até o último dia. A Santa Faustina falou isso, falou assim, que ela teve uma visão assim do purgatório, sabe? Purgatório, as pessoas elas vão estar junto de Deus no céu, mas elas passam um sofrimento terrível por não ainda estar junto de Deus, né? E ela disse assim, eu não sei nem assim, isso aqui é uma coisa que ela falou, não sei se é dogma de fé, mas ela disse que Maria visita as almas do purgatório para elas ter o mínimo de consolo. Não é dogma de fé, né? Mas é revelação de fé. Revelação, aí a pessoa pode acreditar se ela quiser ou não. Entendi. A felicidade verdadeira é estar junto de Jesus. E aqui ela ainda fala assim, compreendi que fora de Deus não existe contentamento em parte alguma. Porque não adianta a gente falar assim, mas é difícil ser santo, é difícil seguir Jesus, é difícil ter que ficar rezando, mas com Jesus não existe difícil. Você tem que viver, você tem que fazer isso, porque você não vai achar a felicidade de verdade fora de Jesus. Pensa pra você ver, se a gente sofre, por exemplo, você fala assim, eu tô passando por muita provação, não sei o quê, porque se você sofre e tem fé, imagina sofrer sem fé. Porque quem não tem fé, acredita que a vida acaba no túmulo ali. Não acredita no céu, não acredita em Deus, não acredita em nada. E essa pessoa, quando ela sofre, quando ela tem a doença, imagina o sofrimento que ela não passa. Porque para ela, saúde e bem-estar é tudo na vida. Mas para nós cristãos, não. Para nós cristãos existe algo mais. Ninguém quer aqui, por exemplo, sair sofrendo e sair de joelho pro chão, joelhar no meio. Não é nada disso. Mas o sofrimento ele vem. Por quê? Ou ele vai vir consequência normal da vida, que todo mundo sofre. Consequência das nossas próprias Aqui vai um pensamento também. Não é porque você segue Jesus que você recebe uma vacina que te imuniza de qualquer sofrimento. Não tem nada disso. Cai fora dessa promessinha aí de que
Deus recompensa a tua fé com prosperidade e bem-estar. Jesus nunca falou isso, pelo contrário, né? Pegue sua cruz e me siga. A anta, ela vai e reza de frente de um crucifixo, com Jesus pendurado lá, que morreu asfixiado, e acha que vai só receber coisa boa no mundo, que é só bênção, é só pagar conta. Esse dia eu tava vendo um testemunho de crente, Jesus pagou o boleto do cara, a benção. Gente, mas já tá grande demais esse vídeo, né? Mas pra não alongar, eu quero terminar dizendo pra vocês assim, ó, eu acho que pela minha experiência, eu não sou santa de forma alguma, eu acho que nem na primeira morada eu não cheguei ainda. Um dia a gente fala dessas moradas, como é que é pra vocês. Mas tudo eu vejo a graça de Deus. Assim, você tem que ter os olhos sensíveis pra ver a graça de Deus, enxergar o carinho de Deus, porque Jesus tem carinho, Deus tem carinho por todos, mas às vezes a gente não enxerga. Então, convido você a ter mais cuidado ao observar a sua vida, observar o carinho de Deus. Eu vejo o carinho de Deus quando tá chovendo, quando tá sol, quando o dia tá lindo, quando o dia tá nublado, sabe? Procura olhar a natureza, olhar o céu, olhar a sua vida, os seus filhos, e enxergar o carinho de Deus naquilo pra você. Porque você vai sentir o seu coração mais aconchegado. E outra coisa, buscar a santidade é um caminho longo, demorado, árduo, mas eu tenho certeza que vale a pena. Então eu decidi que eu vou tentar trilhar esse caminho, eu vou lutar para trilhar esse caminho. Espero que você possa tentar também. Então, para encerrar minha parte aqui, a gente não pode cair nem numa heresia. Eu pesquisei o nome da heresia que eu falei no começo, que é o pelagianismo, que acreditava que a pessoa para salvar bastava a sua vontade. Não, nós precisamos da graça de Deus, como Santa Teresinha do Menino Jesus falou na Pequena Via. Ela se sentia muito baixa e ela precisava do elevador para subir ela, e esse elevador é a graça de Deus. Ou a graça de Deus vem em nosso auxílio, ou a gente vai ficar empacado constantemente nessa vida. Mas precisa dar uma resposta. E uma coisa que fica bem claro, não cai nessa onda de que apenas esse negócio é só do santo, esse negócio passou. Eu acho assim que a graça, a gente precisa da graça de Deus. Como conseguir a graça de Deus? Se aproximando de Deus, rezando, buscando a confissão. Nossos santos, a confissão para os santos era uma coisa assim essencial. Confissão e comunhão. Então, se você quer... Essa é a primeira morada. Confissão e comunhão. Então, você entrar no castelo. Pra você... como é que eu consigo essas graças de Deus para me ser melhor? Confissão, comunhão, oração. Essas 3 palavras, confissão, comunhão e oração, são uma receita. Se você seguir a receita, você vai pelo menos começar nessa vida. Se você assistiu esse vídeo até aqui, se você ficou com alguma dúvida, se você quer... eu quero... O que é esse negócio de morada? O que é isso? Coloque nos comentários, a gente pode fazer um vídeo futuramente falando sobre o seu tema. E esse vídeo é interessante, a Rayane, talvez ela tenha chegado até aqui, ela pediu, falam disso, sobre santidade. Aí eu falei pra ela, essa semana não vai dar, porque nós vamos falar do dia dos namorados. Mas aí veio esse tema, a gente jogou o dia dos namorados pra lá. Às vezes Deus mexendo os pauzinhos aí pra você, nosso seguidor do Instagram. É isso mesmo. E se você gostou desse vídeo, comenta aí o que você achou. Fala aí que eu sempre tenho razão mesmo e que o Diego fica lá estudando e quem tem razão sou eu. Falar pra você, viu? Ele vai ter que aguentar eu molando muito ainda. Mas tá bom, antes de molar pra isso do que pra outras coisas. É verdade, gente. Eu desejo sempre que você vença e que você seja melhor do que eu, porque aí é sinal que eu tô no bom caminho. Né? Você já tá no caminho. Gente, obrigado, viu, a você que assistiu. Espero que você dê o seu like aí, compartilha com seus amigos. O que a gente quer é levar um pouquinho da graça de Deus, um pouquinho de Jesus pra você nesse dia. E se você assistiu esse vídeo até aqui, deve ser que você quer alguma coisa da vida, porque senão eu já tinha cascado fora. Então, busca santidade aí. É isso mesmo. Tchau. Tchau. Que eu perdi onde que eu tava. Uma revelação privada. Eu perdi. Que Nossa Senhora visita as almas do purgatório. Mas eu perdi o raciocínio. Pra consolar? Pra consolar, mas eu esqueci o que eu ia falar. Pensa um pouco aí. Corta essa parte. Não corta, não. Por quê? Se eu editar, eu vou você esquecendo. Eu que vou editar.
Não, eu. Gente, eu esqueci meu raciocínio totalmente.